Assim como não adianta você ser um médico e não tiver os instrumentos para operar uma pessoa, não adianta nada. Não é verdade, irmãos? Quem está me entendendo? É mesmo que você me dá um computador sem tela, você me dá um CPU sem tela, eu não vou fazer nada. Ou você me dá um CPU, tela e não me dá um teclado, eu não faço nada. Então, nós, irmãos, temos certas ferramentas de trabalho, e a fé é a ferramenta pela qual nós vamos adquirir as demais coisas. Quem está entendendo? Amém? Sim ou não? Fala isso, seu irmão. Você tem fé? Você tem fé? Você vai alcançar. Você vai alcançar. O que a gente vai alcançar? O impossível. A Bíblia diz que tudo é possível para quem crê. Amém. Amém? Irmão, essa foi uma das palavras que mais mexeu no meu coração quando eu entrei dentro da igreja evangélica. Nas outras que eu passei, nem se falava, nem citava fé. Fé fazia parte talvez da mania, mas nunca ensinado. Não era mania às vezes falar, oh, eu tenho fé em Deus, né? Graças a Deus. É aquela coisinha que é frase batida, né? Jargão. Agora, aprender sobre fé foi dentro da igreja evangélica que eu aprendi sobre fé. Até hoje a palavra de Deus me surpreende, e uma das coisas que mais tocou meu coração foi quando eu ouvi que tudo é possível para quem crê. Isso daí, irmão, me sustentou e me sustenta até hoje dentro da casa de Deus. Mas lá no começo foi vamos dizer assim, foi uma pilastra mesmo. Eu cria porque os problemas eram maiores, diversos. Não que eu não tenha hoje, mas hoje eu já não reclamo tanto, não dói tanto, porque a gente já sabe o que tem que fazer. Então a gente não reclama, a gente só vai esperando e vai aguardando o agir de Deus. Mas lá no começo da minha vida, irmãos, quando você não tinha, vamos dizer assim, auxílio humano, não tinha amigos, não tinha o auxílio do pai, a mãe era uma outra sofredora, e a gente se vê lutando para sobreviver mesmo, lutando para poder comer. É isso aí. Então ali, ouvir sobre fé foi para mim a verdadeira, aleluia, a verdadeira glória, a verdadeira força. Foi aprender a usar a fé. Então, eu acredito que para muitas pessoas hoje é um assunto que pode ser maçante. Eu já sei disso, mas outros não. Como sempre vai chegando gente nova, e a gente e nós mesmos muitas vezes podemos perder a fé. A Bíblia diz que o povo de Deus ficou incrédulo. Quem já leu isso na Bíblia, que o povo ficou incrédulo? Vocês já leram isso no Velho Testamento? O povo no deserto ficou incrédulo. O que é a palavra incrédulo? É aquele que um dia acreditou e hoje já não acredita mais. Então é uma palavra exclusiva de quem um dia conseguiu alguma coisa com a fé, e hoje já, porque Deus chamou eles de incrédulo? Porque Deus tirou eles do Egito, abriu o mar para eles, e depois, na hora de saciar a sede deles, eles duvidaram de Moisés. Eles reclamaram para Deus e para Moisés do porquê que estava faltando água lá no deserto. Então Deus ficou muito bravo nesse sentido, porque falou assim: eu operei coisas maiores e vocês viram. Será que seria eu incoerente de tirar vocês do Egito, de fazer milagres grandiosíssimos e deixar vocês padecerem com uma coisa tão pequena, mas é essencial, que eu venha operar até aí na água? E aí Deus, a Bíblia diz que o povo provou o Senhor nas águas de Meribá. Ali Deus ficou enfurecido, porque houve incredulidade no meio do povo. Então era a ocasião de pessoas que um dia creram, e hoje, pelo desgaste e coisas menores, necessidades menores, a gente vai perdendo a fé. Então a fé é uma coisa que deve ser preservada e mantida. Amém, irmãos? Um dia adquirida deve ser alimentada. E o perigo é
perigo é você não acreditar mais que Deus pode restaurar, que Deus não pode mais curar, que Deus não pode mais abrir porta, porque está difícil. Irmãos, verdade, as coisas são difíceis, mas imagine o seguinte: hoje você está mais sábio, hoje você está mais vivido, hoje você tem muito mais capacitação, então é para ser melhor, é para se tornar um pouco mais fácil do que um adolescente, um jovem que quer ainda conquistar uma profissão, conquistar um espaço no coração de alguém, né? Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente se entrega para coisas muito pequenas, mas vamos para o essencial. Romanos 10, abra aí comigo, aleluia, glória a Deus, livro de Romanos 10. Amém, Jesus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Em outras traduções, muito mais claro para todos nós, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos inteiramos na palavra de Deus, o que é para nós a palavra de Deus, se não também um livro histórico que revela homens e mulheres que alcançaram milagres de uma forma ou outra. Eles fizeram alguma coisa que deu certo para eles, que Deus honrou, abençoou. Então, a Bíblia é um livro histórico. Você vai ver a história de Abraão, vai ver a história de pessoas que foram curadas por Jesus, e assim por diante. Então, quanto mais nós conhecemos o histórico dessas pessoas, essas biografias, nós vamos então descobrindo como Deus age, o que é necessário para ter o favor de Deus. Então, ao você ouvir a palavra de Deus, vai criando então um conceito, há um ensino, há uma elaboração, uma linha de raciocínio espiritual. Você vai falar assim: poxa, ele jejuou, recebeu uma vitória. Olha esse daqui, orou no monte e recebeu uma bênção. Olha esse aqui, clamou a Jesus, Jesus curou ele. Olha esse aqui, foi lá com uma doença de tantos anos, foi lá e determinou, recebeu, tocou na roupa de Jesus, foi curado. Então são histórias de pessoas que, aleluia, nós podemos nos encaixar, trocar o nome delas e pôr o nosso. Quem está entendendo? Nós podemos colocar o nosso nome dessas pessoas. Elas fizeram alguma coisa, foram honradas, e nós também podemos fazer o mesmo. Então, quanto mais você participa dos cultos, quanto mais você é curioso para a palavra de Deus, mais você vai adquirindo uma fé eficaz. Amém? Uma fé que vai funcionar. E Deus deixou causos aqui de pessoas normais. Nada foi aqui alcançado que outro homem não pudesse alcançar hoje. Tudo que foi alcançado aqui, a história bíblica de um e de outro, nós podemos experimentar, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, muda nós. A gente muda. Preste atenção nisso. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você chega e fala assim: mas peraí, pastor, como que a Bíblia chegou na minha mão? O que eu quero pregar hoje é a capacidade de crer na Bíblia, a inerrante palavra de Deus. É isso, é como hoje a mensagem como um estudo. É um estudo que eu vou passar para os irmãos sobre posso ou não posso crer na Bíblia. Como eu vou saber se essa
Bíblia aqui não foi manuseada, transformada, né, de alguma forma para enganar os mais fracos, para induzir os carentes de atenção, carentes de Deus, porque tem gente que chega e acaba a dizer que Deus é para a pessoa uma válvula de escape, e que o homem precisa de uma válvula de escape. Se não é um jogo, pode ser Deus. A pessoa põe Deus como uma necessidade da pessoa. Então, muitos, principalmente os ateus que não acreditam em Deus, não. Eles falam que a gente é tudo fraco. Se a gente não se apegar a um ser superior, nós somos ainda somos consumidos por si só. Então, para sentir melhor, vamos acreditar num ser superior, ou imaginar. Imagina se você quiser. Ninguém imagina, né? Deus, o Homem-Aranha, o Super-Homem. Não importa que você acredite em alguma coisa, não é não, irmãos. Nós não estamos apegados a Deus como um fruto de imaginação de um ser humano que escreveu para a gente, não. A Bíblia, eu quero pregar hoje isso, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Nós, irmãos, não estamos nas mãos com um livro que foi como um autor conhecido no Brasil, Paulo Coelho, que ele vai lá e começa a escrever o que ele acha que ele quer, como um filósofo, e escreve um negocinho bonitinho e sai vendendo. A Bíblia é um livro, como todas as religiões possuem um livro. É o livro das instruções, as regras, os seus dogmas, a sua carta magna, né? Todos precisam desta diretriz do seu líder. Então ele escreve para não ficar só em via oral, porque as pessoas esquecem o que falam. Então vamos escrever, que ninguém vai esquecer. Então, se você for para o islamismo, você vai encontrar o Corão. Se você for seguir como os mormons, tem um livro deles, os testemunhas de Jeová tem um livro deles. Você vai até nas religiões mais místicas possíveis. Se você for no shintoísmo, você vai encontrar um livro que rege aquela fé, ensina eles princípios. Então, até os budistas e assim por diante, toda religião tem o seu livro, tem o seu livrinho. E aí, então os cristãos têm a Bíblia. Os cristãos têm que ter a Bíblia. Mas será que não é só mais um livro esse? Como a nossa religião, vamos dizer assim, religião cristã, é a mais abrangente no mundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro, é o best-seller que se mantém por todos os anos. É o livro mais vendido no mundo inteiro, é o mais copiado, é o mais estudado, por ele ser o livro mais vendido e está na mão, desde o homem mais humilde até o mais rico com a mesma tradução. A Bíblia Sagrada, ela é extremamente analisada, perseguida, porque a religião cristã, ela prega contra muitas coisas que os governos, as nações ensinam o inverso. Então a Bíblia, ela é perseguida, até é perseguida agora pelos homossexuais, porque a posição dos pastores, dos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, até mesmo católicos, que estão nas câmaras, que estão nas casas de lei, que está lá regendo lei, está lá no Senado, está lá os ministros, está lá homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Eles vão lá e falam: homem é homem, mulher é mulher, e não tem negócio do cara ser homossexual, porque a Bíblia condena, não é desse jeito. Então, o que faz esses homossexuais saírem à batalha e
os políticos católicos que estão lá dentro, defendendo a posição da família, homem é homem, né? A família é homem, mulher e os filhos que vêm, é isso aí, família, a definição é essa. Por quê? Porque é assim, porque a Bíblia fala. Então, nós temos hoje um bando de grupo de pessoas que perseguem e procuram na Bíblia uma forma de desvaler ela, tornar ela falsa. O diabo odeia a palavra de Deus, irmão. Ele odeia as leis das repúblicas, confederações, e em que todas as províncias do passado, todas as colônias, todas elas eram baseadas na palavra de Deus. Até hoje, a nossa lei, a Constituição brasileira, ela é confeccionada, ela é uma cópia da Constituição americana, que a americana é 97% Bíblia. Por isso que os Estados Unidos é uma nação evangélica, por lei, e a brasileira ela tem quase 70% das leis que estão dentro da Constituição brasileira é Bíblia. Aleluia! É Bíblia, irmãos, é a lei de Deus. Então, quando lá a gente fala assim, o pastor de lei que deveria tudo na nossa igreja, sabe por quê, irmão? Porque tem gente mexendo nas leis lá, Nabucodonosor lá mexendo na lei. No caso de Esther, do rei Assuero, também Esther teve que revogar uma lei que matava todos os judeus, que é o Purim, a festa do Purim. Então nós, irmãos, vemos que o diabo ele mexe com a lei, ele vai contrário à lei. E Ramã quis matar Mardoqueu porque ele tinha um princípio de lei, ele cumpria a palavra de Deus. E Ramã falou assim: esses povos judeus aí, eles têm uma lei diferente da sua, eles não se curvam da gente, não obedecem, porque eles têm uma lei diferente. Então a Bíblia, ela é percebida desde lá do passado, e até hoje você vê aí gente falando na televisão, com espaço na mídia, para lutar contra a palavra de Deus. Então sabe o que eu quero dizer para você com tudo isso, irmão amado, irmã? É que esse povo está procurando um defeito nela, mas não acha. Aleluia! Porque se achasse, já tinham colocado como falsidade ideológica, como charlatanismo, já teriam colocado a Bíblia abaixo, teriam colocado a Bíblia não como um livro religioso, mas talvez um livro histórico, institucional, uma coisa qualquer. Mas não, a Bíblia ainda é reverenciada como a sua autoridade máxima, sendo o autor dela Deus. Deus, irmão. E o importante, o gostoso, é que vai cumprir tudo que ele fala. Pode passar o céu e a terra, mas o que ele está falando está cumprido, irmãos. Então, eu devo ou não crer, eu devo ou não enquadrar meu estilo de vida a essa palavra, eu devo ou não acreditar que Jesus curou um cego. Se a Bíblia diz que ele curou um cego, eu sou ortodoxo nisso, eu creio que ele curou cego. Eu creio que Jesus fez isso. Eu posso crer, alguém pode falar, mas não, foi uma cegueira espiritual do camarada lá. Não, era o cara que não via e passou a ver. Não estou falando que a gente não tem essa fé para curar um cego, é tão difícil. Que também não depende só da fé do pastor, porque o pastor, o sobreiro, tem até fé para curar, mas se o cego não crer também não adianta. Então, irmãos, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Aleluia! Eu creio. E a fé vem por eu dar crédito ao livro, que eu acredito que nele não há falha, que nele não há persuasão humana. Não é um livro feito por pessoas catedráticas e que escreveram tão bonito, tão diferente, tão ilusório. Então, irmãos, a Bíblia, primeiramente, sendo um livro de 66, por Bíblia diz isso, né? A coleção de livros, 66 livros. Lindo é que quem estuda a palavra de Deus, aleluia, percebe. Eu tenho o meu jeito, tem gente que não gosta do meu jeito,
posso brigar com ninguém que não gosta do meu jeito. O pastor Antônio tem o jeito dele. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta do jeito dele. Agora é o seguinte: se eu for falar na rádio, a rádio, vocês conhecem o meu jeito, gostando ou não. Se eu falar na rádio, mesmo vocês não me vendo, vocês falam: não, esse é o pastor Anderson. É o jeito dele, olha lá, estourado, bocudo, olha lá, é ele. Aí o pastor Antônio vai pregar: ah, esse é o pastor Toninho. Vai falar dele. Porque cada um tem o seu jeito, suas manias, né, mano? A Bíblia toda ela é escrita sendo 66 escritores, vamos dizer assim, não é total 66, são 40, perdão. Moisés escreveu uma coisa, vários livros, o Pentateuco, mas um só é o autor. E eles não se conheciam. Não, os livros não foram confeccionados no mesmo tempo. Uns nunca se cruzou com o outro, mas todos eles falaram com as mesmas características em comum. Ou seja, se eu tenho um filho, o Paulinho, tenho 2 filhos. O Paulinho, ele pode ter um jeito, o meu jeito. O Thomas, com certeza, também vai ter o meu jeito. Se eu tiver 10 filhos, eles vão ter que pegar a essência do pai. É ou não é, irmãos? Se todo mundo aqui nascesse, morasse lá onde a Núbia morava, e como? Fala uma palavra lá que só tem lá. Macaxeira. Macaxeira. Aqui é mandioca. Macaxeira. Todos eles, os irmãos dela lá, sabem o que é macaxeira. Porque é uma coisa que é de família lá, é regional, é de lá. Não é verdade? Então, se falar para a família da Núbia: hoje tem macaxeira cozida, mandioca cozida, todo mundo lá vai saber o que é. Mas a Núbia vai ter filho. Diga um amém. Se ela não ensinar, e a gente fala macaxeira para o filho dela, ele fala: hã? Porque ele está em outra região. Agora, se a Núbia vem e fala do jeitinho dela, quando ela começa a falar, você já fala assim: peraí. Essa moça não é de São Paulo, ela é do Nordeste. É igual a gente fala aqui. Se a gente for para São Paulo, como ela fala: você é do interior, né? Eu sou. O nosso jeito, os nossos trejeitos, a nossa forma de falar, nosso vocabulário, ele é regional. Nós temos uma identificação. E a Bíblia, quem estuda os livros bíblicos, todos têm as mesmas e única característica. Desde aquele que cresceu lá no lado e depois de 1000 anos o outro foi lá, outro profeta de Deus lá do outro lado, todos falam igual. Todos falam igual. Falam todos, sabe por quê? Pelo Espírito de Deus. Aleluia! Então, os teólogos, porque a gente estuda a Bíblia, você tem que estudar. O teólogo é aquele aqui que estuda o Theo, né? Deus, ele é o teólogo, os irmãos estudam Deus. Por que alguém se interessa em estudar Deus? Porque nós somos curiosos. Eu sou extremamente curioso. Eu gosto de ser convencido. Meia palavra não vai dar certo comigo, não. Você vai ter que comprovar por A mais B. E se você tiver certo, abaixa a guarda. Se não tiver, eu vou ficar questionando até essa palavra certa. Sempre fui desse jeito, teimoso. E então você vai o quê? Vai estudar.
Eu quero saber como que é esse negócio aí. Fala aí, porque se isso aqui é balela, eu não quero não, rapaz. Se isso aqui é um livrinho aqui que eu vou perder tempo, eu vou aplicar, botar meus filhos para se dedicar nesse livro desse, eu vou ficar perdendo tempo na minha vida, eu vou correr atrás de ganhar dinheiro, eu vou fazer outros cursos de autoajuda, vou fazer outra coisa na minha vida, do que ficar preso num livro. Sendo que, ninguém que está nessa à toa. Eu não estou seguindo a Bíblia porque eu acho que é legal. Não é porque o meu pai e minha mãe falaram, porque na verdade eles não falaram nada. Eu sigo a Bíblia nem porque a igreja é grande. Tem um monte de gente indo lá, então deve ser bom. Não, eu tenho a minha opinião pessoal. Eu estou convencido por mim mesmo de que a palavra de Deus, ela é perfeita. Aleluia. E quem a escreveu é Deus, usando homens. Aleluia, irmãos. É até mesmo alguém pode falar assim, mas ele prega, ele vive disso, da palavra de Deus, então ele vai defender. Irmão, eu não colocaria meus filhos, eu não colocaria minha esposa, eu não cobraria minha esposa, eu não disse Maria, se eu não acreditasse nisso. Eu não subiria no monte à toa para ficar lá falando reto. Passar frio é coisa de tonto. Quando a turma fala que é lunático, é porque fala para a lua, né, irmão? Mas eu não falo com a lua, eu falo com o meu Deus. Aleluia. E por que eu vou no monte? Porque está escrito que Jesus foi, então eu vou também. Se está escrito, eu vou fazer, irmão. É ou não é? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a gente tem dúvidas. Então, abra aí a sua Bíblia aí. 2 Timóteo capítulo 3. Glória a Deus. Irmãos, o que eu estou pregando aqui é a base da fé. Se você não crê no que está escrito, se você não crê na palavra de Deus, nunca vai vir fé para você o suficiente. E uma das coisas que quando eu comecei a estudar satanismo, quando eu comecei a me dedicar, sabe o que esses caras pensam? O que esses doidos ficam, criou religião, criou adoração ao capeta? Como é que é esse negócio aí? Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eles ensinam é a respeito eles vão direto, a primeira coisa onde eles batem é na Bíblia. Faz você duvidar da Bíblia. Eles primeiras vezes falam assim, como pode ser o nosso Deus um Deus de amor, um Deus que manda matar? Um Deus que manda matar animal? Que Deus é esse? Que deixa que o servo dele adultere e ele não faz nada. E eles começam a usar a própria Bíblia. Eles pegam os pontos de difícil interpretação bíblica e eles falam que ali tem um erro. E aí eles começam a listar um monte de versos bíblicos para confundir os que gostam de pensar menos. Porque existem versículos bíblicos difíceis de interpretação. De difícil interpretação mesmo. Tem coisa na Bíblia que está ligado aqui, que está ligado do outro lado da Bíblia. Se você pegar o pé da letra, você não vai entender. Mas se você pegar numa visão macro do todo, aí você vai entender. Às vezes a pessoa isola um versículo bíblico e forma uma religião por causa disso. Isso é uma heresia. Tem pessoas que se apegam a uma partinha da Bíblia. Por isso que Satanás, quando foi debater com Jesus, ele não foi mexer na fé de Jesus fácil. Ele falou, Jesus, está escrito. Está escrito, o diabo usou a Bíblia, mas usou de uma forma torcida. Está escrito, atira daí. Porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu favor. Mas Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus não fosse o mestre da palavra, ele podia naquele momento ali se mostrar, podia quebrar os dedos mastigando pedra, falando que era pão. O diabo falando, olha, você é rei, não é rei? Aqui, ó, eu estou os reinados aqui para você aqui, ó.
Jesus respondeu: está escrito, somente a Deus adorarás, somente a Ele cultuarás. Oh, glória a Deus, irmão. O diabo veio com a palavra de Deus. Por que ele quis torcer? Porque se você não entender a essência da palavra, você não se apegar a ela, todo o resto está condenado. A primeira coisa que você tem que guardar no seu coração é isso: a inerrante palavra de Deus. Não estamos com um livro que é um livro normal, nós estamos com um livro de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Perseguida até hoje. Com certeza existe do outro lado gente 10.000 vezes mais inteligente que muitos teólogos, muita gente muito mais inteligente do que pastores e pastores, e eles ficam procurando pelo em ovo, e até agora eles não encontraram nada e nem vai encontrar algo que invalide a palavra de Deus. Amém? Eles gastam dinheirão. Até hoje, o dinheiro mais utilizado para a ciência é para viajar os mundos aí, irmãos. É para analisar tudo, para contrariar a criação. Porque o começo da Bíblia fala que Deus criou o céu e a terra. Até hoje eles estão no primeiro versículo da Bíblia lutando, gastando trilhões com nave espacial, com luneta, e vai estudar isso aqui, biologia, vai estudar um monte de tranqueira. Os caras querem provar que nós viemos da merda, que nós viemos da água, que nós viemos do micróbio. Ou o macaco já caiu. Ninguém vai falar do macaco da teoria de Darwin. Agora prova que nós viemos da água. Gasta dinheirão para dizer que Deus não criou, mas Deus criou com a palavra dele. Aleluia, irmão. Até hoje eles estão no primeiro versículo da Bíblia padecendo. Não vai conseguir provar nada contrário, irmãos. Aleluia, não vai. Nós somos fruto de um Deus poderosíssimo, e Ele deixou a palavra dele para nós. Tanto que é, olha aí, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quem achou, diga amém. Toda a escritura divinamente o quê? Inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Toda escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada, essa palavra inspirada, ela significa respirado por Deus para fora. Ou Deus deu ao homem a capacitação vindo do subconsciente, através do Espírito Santo, trouxe o consciente que eles escreveram. Foi algo interno, de dentro para fora, é Deus agindo pelo Espírito dele. Então, o Espírito Santo foi sobre aquela pessoa, assim como um dia desses, teve um debate dia desses não, faz mais de ano, que houve um debate de um pastor que era ex-homossexual, ele era travesti. Esse pastor estava com um outro que dizia ser evangélico e voltou a ser travesti. Então estava lá um que aceitou Jesus e largou a prostituição, e o outro que estava na igreja e foi para o lado, do raio e rola, e foi lá no caminho do capeta. E aí os dois ficam ali na frente ali do radinho, e o pastor agora, esse travesti, disse uma coisa maravilhosa. Aquele cara, o viadão, falou assim: e a gente nasce, aquele jeito, a gente nasce, que isso é tendência,
isso é pombagira. Aí ele falou assim: olha, para provar que é demônio, para você ver, ou ele falou ratinho, procura na internet você vai achar. Para provar que é demônio, pastor, maravilhoso, servo Deus. Para provar que é demônio, olha só a característica. Quando o demônio ele vem numa pessoa, principalmente o demônio da pombagira, quando ele está lá na China, o outro está lá na África, o outro está lá na Europa, não sei o que lá, do que está, eu aqui, todos eles têm as mesmas características. Quando o demônio entra neles, eles já começam tudo cheio de vozinha, cheio de quebra-quebra, é tudo igual. É o demoninho que está lá, é o mesmo que está lá. Então ele gera uma característica que a gente fala assim: não, esse cara tem jeito de guerreiro. E é porque o demônio ele transforma as pessoas. Ele tem a capacidade de moldar a forma, a voz, o jeito da pessoa, irmão. A pessoa ela pega essa característica, tanto que é que todo e qualquer pai santo não nega isso. Se o santo de cabeça dele for pombagira, 6 meses do ano ele é homem, se o camarada é macho, mas 6 meses do ano ele vira boiolinha. Tem que andar de tamanquinho e tudo. Tem que andar de tamanquinho. Pai de santo, você vê algum homem andando com tamanquinho, é pai de santo. Pai de santo recebe a pombagira, o santo cabeça dele é pombagira. Ou mulher também. Aí uma lá com a ponta de a outra lá, a coisa toda lá, a coisa do capeta. É assim. É o demônio. É uma caracterização que o demônio gera. Agora, quem recebe o Espírito Santo de Deus também tem que ter características de Deus. E os frutos de Deus são esses: a paz, a amabilidade, mansidão, domínio próprio, fé. Amém, irmãos? Essas características vão provar que alguém que recebeu e tem o Espírito Santo. A felicidade, o amor, a paz, né? Agora, o demônio vai ter lá a lascívia, a luxúria, a vaidade e toda aquela coisinha que está lá. Então, nós, irmãos, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, o pastor, o obreiro, a irmã, o jovem, a criança, ela recebe o Espírito Santo de Deus, ela tem a capacidade de falar em nome do Senhor, trazer revelações, pregar. E alguém fala assim: nossa, mas por que ele está falando isso? Quem falou isso para ele? Quem falou isso? Ninguém falou. É o Espírito de Deus que está na vida daquele irmão, que talvez está falando uma coisa que vai te direcionar, que vai até te espantar. Mas é o Espírito Santo que nos inspira a falar coisas e fazer coisas que é do querer de Deus. Então, os homens usados por Deus para escrever a palavra, eles receberam a glória de Deus, o Espírito Santo, e trouxeram as suas histórias. A palavra de Deus veio para nós em tempos e épocas diferentes, mas com uma única característica: a característica do Espírito Santo de Deus. Ela foi inspirada e está para nós, para mim, para você, para nos ensinar. Amém? Outra coisa, vamos para a palavra de Deus. Vamos lá, Jó 28, 5. Rapidamente, antes de ir salvo, meus irmãos, a ciência revelou recentemente, não faz muito tempo, mas Deus que criou, revelou ao seu servo tal conhecimento que no centro da terra há o que? Fogo. As pessoas, irmão, como pode um cara, uma pessoa, sem nenhum tipo de conhecimento, afirmar que no centro da terra tem fogo? Só revelação. Porque esse homem Jó, esse livro aqui, irmãos, esse livro aqui, ele dá
Alguém sabe dizer aí? Mais ou menos 1000 anos. Antes de Cristo, vamos falar 3000 anos atrás. A ciência está descobrindo agora. Foi descobrido em 1900 e alguma bolinha. Que no centro da terra tem o que, irmão? Fogo. Olha, verso 5. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Será que o Jó fez um buraco bem grande para atravessar aí para o Japão? Isso aí é só no desenho do Pica-Pau, irmãos. É verdade? É só ali que eu vi. Olha como que é, se não é Deus que revela. Isaías 40, vamos lá. Isaías, o profeta, há mais de 1000 anos antes da ciência moderna, já afirmava que a terra era redonda. Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre o que? O quadrado da terra, o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende o céu como cortina e os desembola como tenda para neles habitar. Aleluia. Como esse homem teve uma visão de cima para baixo, irmãos? Como? Porque se você for no mar, você vai ver um negócio assim reto. O mar ou o deserto é o único lugar que você pode ter uma amplitude do horizonte maior. E a única coisa que você tem ao olhar aquilo ali com a sua visão periférica e tudo mais, você vai ver que é uma coisa plana. Tanto que é que muitos navegadores descobriram os continentes, porque eles falam assim: vamos ir até o final dessa cachoeira. Porque eles achavam que ir no mar, ia chegar num lugar que ia cair. Igual a cachoeira, uma cascata, que é quadrada. Mas eles foram navegando. E volta. Aleluia. E Jó fala: Deus está lá do céu. Aleluia. No globo, no redondo. Isso não é revelação, irmãos? Isso é uma coisa assim, mostrando questão de grandeza. Terra, fogo, né? Ó, imensidão disso. A gente luta para ter um tequinho de terreno miserável, aí já está chorando, já para pagar, para sofrer, meu Deus do céu. Quero construir, está uma luta. Meu Deus do céu, agora o homem tem uma visão do todo. Do todo. Então, olha a grandeza disso. Vamos lá, outro texto da palavra de Deus. Aleluia. A ciência inúmeras vezes constatou a veracidade das afirmações bíblicas nessa área. A ciência. Como, por exemplo, que a Terra é solta no espaço. Outra coisa. Que ela não está presa, ela está solta. Então ela está no vácuo, que é o cosmos, né? O patriarca Jó sabia disso aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Vamos conferir? Jó 26. Volta lá de novo no Jó. Jó 26, 7. Glória a Deus. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Quando é que o homem descobriu isso, irmãos? Sabe quando? Quando soltaram aí o míssil lá, mandaram lá um camarada lá em cima. Quando foi varando aí, passou a atmosfera, a estratosfera, foi lá, vácuo, o vazio, o cosmos. Foram ver que tem nada. Está preso, tem uma corrente aí? Está grudado em alguma coisa aí? Dá para ver? Não tem nada. Está no nada. Só foi a ciência descobrir isso agora. Em 1900 bolinha. E o
profeta, o homem de Deus, já falou: não está presa a nada. Aleluia! Vocês estão entendendo, irmão? E por que a gente se apega a textos falando da terra? Está falando do todo. Se Ele é um Deus que revelou uma coisa tão grande, então quanto mais então sobre as pequenas. Aleluia! Quem está entendendo? Olha só, pelo fato de não conter erros, ela é infalível. Tudo que a Bíblia diz cumpre-se cabalmente. 1 Pedro 1, 24 ao 25. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Agora segundo Pedro 1, 21. Produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. É que eu disse, o Espírito de Deus usou os homens para falar. E até hoje Deus tem operado no nosso meio, aleluia. E Ele disse que Ele derramaria sobre nós o seu Espírito Santo, né, irmãos? Aleluia. Agora, uma das coisas mais bonitas, as profecias messiânicas. A Bíblia, o Velho Testamento, ele está dividido por quê? Porque ele antecede e ele prepara a vinda do Senhor. Então os profetas maiores e menores, eles realmente foram pessoas inspiradas para falar coisas bem características da vida de Jesus. Como ele seria, em que época ele viria, o que ele falaria, o que ele iria fazer. Então, as profecias agora da própria Bíblia, veja, pessoas que viveram, principalmente Isaías, foi o profeta que mais falou de Jesus Cristo. Ele viveu 700 anos antes de Jesus ter pisado na terra, e ele começou a falar de Jesus. Vamos olhar para algumas profecias. Vamos lá. Olha, falar que Jesus nasceu de uma virgem. Vamos lá, Isaías 7. Vamos lá rapidamente, irmãos. Agora vamos anunciar rápido a palavra de Deus. Isaías 7. Vamos ver se está confirmando aí. Jesus nasceu da Virgem Maria. Amém, irmãos? Mas depois que teve Jesus, não ficou mais virgem não, tá, irmãos? Amém? Não ficou mais virgem, porque nasceu, não é mais virgem não. Teve outros criancinhos, outros irmãozinhos, tá bom? Então não fica bravo quando o pastor fala que ela não é mais virgem. Porque tem gente que gosta de ainda acreditar que ela está virgem ainda. O que está escrito aí, irmãos? 7,14. Confirma? Amém. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Olha o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará um filho, e será o seu nome? Emanuel. Aleluia. 700 anos antes, irmãos. É para a gente. Como confirmar isso? Lá em Mateus, confirmar aí. Mateus, agora o novo, Mateus 1. Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome dele Emanuel, traduzido é Deus conosco. Aleluia, irmãos. Essa é uma profecia. Outra, ó como que Deus é detalhista, e como os homens de Deus falaram, revelando o nascimento de Jesus. Vamos lá. Que é 5:2. É difícil de achar, porque esse livro é bem pequenininho, tá, irmãos? Mas você vai achar aí do lado de Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Joel. Tudo
Está aí, pertinho. Ezequiel, Jonas 5, Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que será o Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Diga amém. Como alguém pode chegar e profetizar, vai nascer lá? A minha mulher, a Juliana, minha esposa, eu brinco com ela, porque ela fala, eu falo com ela, você é varziana. Você é varziana. Por que ela é varziana? Porque ela tem um orgulho de falar que jubilense, foi nascer da jubilense, é varziana. Porque no dia que foi para nascer, toda a vida da família dela é de Jundiaí. O dia que ela foi nascer, deu um problema, a médica ela atendeu aqui em Jundiaí, foi atender na várzea. Então ela nasceu na várzea. Se vocês quiserem pegar o pé da minha mulher, chama de varziana. Ixi, isso vai morrer, brincadeira, né? Eu brinco com isso. Mas como pode, irmão, alguém falar, você vai nascer em Jundiaí? Porque para minha família, minha esposa ia nascer em Jundiaí. Mas Deus fez ela nascer na várzea. Nada contra, mas Deus sabe o que faz. O profeta chega assim, vai nascer lá em Belém, cidadezinha pequenininha. O Salvador vai nascer lá, aleluia. Isso daí não é tremendo, irmãos? Quem sabe se amanhã você vai estar aqui? Quem sabe, irmão? Eu não sei se amanhã eu estou aqui. Eu não sei. E se Deus mandar para qualquer lugar, não sei. Talvez a mulher com a barriga, o filho da barriga, vai morar em alguma outra situação, em algum lugar, nasce lá. Mas Deus fez nascer Mateus 2. Olha lá, vamos lá. Mateus 2, vamos ver a Bíblia. Olha que perfeição, né, irmãos? O que é o profeta, o homem de Deus usado? Mateus 2, 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia, irmãos. Jesus nasceu em Belém. Vamos lá mais uma versão. Olha o detalhe de Deus nas profecias. Mãos e pés de Jesus furados, e também a profecia da sua túnica sorteada. Então Jesus já sabia até como ele ia morrer, porque foi profetizado: você vai morrer cravado. Jesus não estava com medo, como que eu vou morrer? Ele sabia que ele ia morrer. Por quê? Foi profetizado como que ele ia morrer. Veja Israel aí, que vai cobrir ali. Veja o versículo, capítulo para mim. No computador vai aparecer. O último aí. Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Vamos conferir aqui primeiro o Salmo 22, depois você me fala o outro. Salmo 22, 16. Olha a perfeição da palavra de Deus. Pois me rodearam cães, o juntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica. Foi isso que aconteceu? Olha o texto escrito aí, o que aconteceu? João 19, do 24 ao 37. João 19? João 19, do 24.
João 19, no verso 23, olha só o que está escrito: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Então você vê que realmente Jesus crucificado, furado, já estava lá revelado como ele ia ser furado, e que a roupa dele, eles iam disputar a roupa dele, e foi exatamente que a gente vê isso no Evangelho. Agora, outra ocasião da palavra de Deus é falar sobre os escribas e copistas. A Bíblia era a mesma quando ela foi compilada, unido os versos. Um grupo de pessoas chamado escribas copistas, eles copiaram a Bíblia. Se você achar, Deus ele foi tão radical que se você esquecesse uma vírgula, porque hoje nós temos uma imprensa, a gráfica, que vai produzindo, mas antigamente, irmãos, era por papiros, era rolos de livros que os escribas iam escrevendo. Então quem tinha um livro da Bíblia, ou uma parte do livro da Bíblia, era só a sinagoga que tinha, ou pessoas muito ricas que tinham alguma cópia da Bíblia. Hoje está na nossa mão, está fácil, diga obrigado, né? Glória a Deus. Mas antigamente, irmãos, existia um grupo de pessoas chamadas escribas, copistas. E o que eles tinham que fazer? Estou terminando agora. Esses copistas não podiam escrever uma só palavra de memória antes de registrarem um vocábulo. Eles tinham que pronunciar bem alto. E ao escrever o nome do Senhor, eles tinham que limpar a pena que eles escreviam com muita reverência. Cada letra e cada palavra era contada. Então eles iam contando as letras e as palavras cuidadosamente. E caso encontrasse um único erro, eles inutilizavam imediatamente aquelas folhas, ou até eles jogavam fora o rolo inteiro. Então se eles encontrassem contando as letras, uma está faltando, eles já pegavam e rasgavam. Quando não pegavam o livro inteiro, eles escreviam o rolo inteiro, eles queimavam e faziam tudo de novo. Esse é o zelo que Deus deu para que não houvesse alteração da Bíblia para chegar até nós, irmãos. E ainda ele amaldiçoou com todas as maldições do Egito se o cara chegasse e mudasse ou pregasse uma coisa fora. É um risco tão grande você pregar a palavra de Deus, irmão. Porque ou o cara, não, eu quero ser usado para ir pregar de qualquer jeito, ele corre um risco tão grande de ser amaldiçoado em vez de ser abençoado. A pessoa que quer se meter a estudar, ensinar, sem ser minucioso, ele corre um alto risco. Por isso que tem pastor que nunca prospera, sempre no perrengue, porque ele não é estudioso da palavra, ele não gosta, ele não se interessa. Hoje nós aprendemos a ler, hoje nós aprendemos a escrever, hoje qualquer um aprende, só não quer aprender quem não quer, só não quer aprender quem não quer, porque qualquer um pode aprender, diga amém. Amém, irmãos? A Bíblia mandou a gente estudar, e não pode torcer. O que eu vejo? E o que eu vejo assim, eu olho para algumas igrejas, tem alguns pastores que falam que é filho do diabo, mercenário. Tudo o cara torce a vir para tirar dinheiro do povo. Tudo. O cara pega o versículo e vai lá e transforma em oferta, irmãos. Aí eu falo, o diabo nem dá trabalho desse cara. Esse cara já queimou o evangelho de primeira. O diabo nem está lá para dificultar a vida dele. O dinheiro é então aí ele continua mais animado ainda. O que tem de picareta que não tem o zelo, está cheio. Está cheio. Evangelista que sai aí, viajando o Brasil, batendo de porta em igreja, só atrás dinheiro. Está cheio. E
você pensa que ele estuda? Não, ele tem gravado 2 mensagens que ele prega a mesma mensagem há mais de 10 anos em igreja diferente. É a mesma. É a mesma mensagem. Se ele vier aqui depois de 20 anos, ele vai falar a mesma coisa. Esse é os picareta. Eu falo que esse aí, o diabo nem dá trabalho para ele. É isso aí, ele está fazendo a desgraça sozinho. Ele já está enrolado. Não, irmãos, hoje em dia está uma coisa terrível. E Deus falou: ó, é a minha palavra. É a minha palavra. E Deus zela dela para cumprir, irmãos. Deus preserva. Olha o zelo desses homens. E escreveu o nome Senhor Deus. Vamos limpar, não somos dignos. E aí limpar a pena e começar a escrever Deus ou Adonai, Yahvé. Coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Está faltando muito disso. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Você crê na Bíblia? Aleluia. Ela é ou é a palavra de Deus? Inerrante. Diga isso. Não tem erro. A palavra do meu Deus não tem erro. Diga: errado é o homem. Amém? Feche os seus olhos e fale para Deus o que é a palavra de Deus, a palavra, as escrituras para você. Fale para Deus como você reverencia a palavra dele, porque é por ela que vem a fé, e as outras coisas estão verdadeiramente baseadas, elas vão ser construídas, aleluia, firmadas na fé, e uma fé que, aleluia, oh glória a Deus, é ensinada. A fé é algo que se ensina, é algo que se aprende. Alguém que não tem passa a ter, aquele que perdeu pode recuperar, e essa é a fé, aleluia, que vai gerar e te fazer vencer o mundo, que vai apagar dardos e forças maléficas na sua vida, sua casa. Você vai ser honrado e abençoado. O impossível tornar-se possível na sua vida, desde que você, aleluia, preserve a palavra de Deus, dizendo: Pai, o que o Senhor fala para mim o que o Senhor escreveu para mim não precisa de nada mais. Aquilo que o Senhor me entrega, eu creio e recebo. Eu só quero o Espírito Santo para identificar se a palavra, aleluia, que é apregoada, a palavra que é ministrada, a revelação que é muitas vezes entregue, se vem ou não do Senhor, porque eu não aceito, em nome de Jesus, ser enganado. Eu não aceito ser persuadido, que Satanás persuadiu muitas pessoas, e ele persuadiu, tentou até com Jesus. Ele não foi tímido, ele foi ousado, ele chegou até no mestre, ele chegou até no Senhor Jesus. Quanto mais nós, então, será que não seremos tentados, não tentaremos ser enganados? Sim, Satanás, ele usa até a Bíblia, mas está repreendido, que o Espírito de Deus, ele vai nos revelar a verdade, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar o que é inspirado verdadeiramente do Senhor ou
Santo, testifique no meu espírito a verdade, que eu possa receber com o coração aberto a sua vontade sempre, em nome de Jesus, e me dá o discernimento para descobrir aonde estão os falsos profetas e os mercenários que usam o nome de Deus, até mesmo a palavra de Deus, para enganar. Em nome de Jesus, eu e a minha casa não seremos enganados, porque eu entendo a palavra de Deus pelo Espírito de Deus, assim como Pedro conheceu Jesus por revelação divina. E eu te agradeço, Pai, pelo teu Espírito que testifica no meu a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que é a palavra de Deus para nós? Inerrante, infalível, é a palavra do Senhor. Pode passar o que for, o tempo que for, e quando Jesus voltar, a ciência está multiplicando, mas nunca será superior a esta palavra. Não haverá, como diz a Bíblia, não haverá outro Deus, não haverá uma verdade maior do que essa. Não vai nascer um gênio que conseguirá contrariar e desvaler essa palavra, porque mais sábio que Satanás, eu acho que não tem. Mais sábio do que Satanás, eu acho que não tem. Porque ele tem 6.000 anos só de humanidade, e ele estava lá ao trono de Deus, ouvindo os mistérios de Deus. Ele estava lá. Nós nem direito vê as coisas, e a gente crê. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, os demônios creem e estremecem, porque eles sabem que é verdadeira. É ou não é, irmãos? Então, se o diabo não conseguiu ensinar o contrário até hoje e cancelar, não vai. Não vai. Essa palavra aqui ninguém para. Ninguém para essa palavra de Deus. Ninguém para. Feliz somos nós que colocamos a nossa casa e essa palavra como lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Jesus, que é a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Ela corrige, ela bate, ela tem cargo todas as vezes, mas é a vitória que a gente precisa. É a única verdade que a gente precisa fazer. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Só para me terminar, a Bíblia fala que ela é a palavra de Deus, que é para nos instruir, nos corrigir, nos redarguir. Quem aqui já corrigiu o filho por causa da palavra de Deus? Quem aqui já corrigiu a esposa por causa da palavra de Deus, ou o marido? Quem aqui já corrigiu os irmãos da igreja por causa da palavra de Deus? Quem aqui já corrigiu os amigos por causa da palavra de Deus? É duro, não é? Esses dias eu fui falar com um irmão, conhecedor da palavra de Deus. Foi difícil e foi fácil. Mas foi fácil eu falar para ele, assim, ó, você sabe qual é o seu erro? Eu vim falar o teu erro. Eu sei, pastor, na carta não sei o que, na carta não sei o que lá, na carta não sei o que lá, na carta não sei o que lá. Ele citou 6 cartas para mim. Eu falei, pronto. Dói, né, irmão? Você está contra a palavra de Deus, né? Pastor. Eu falei, você conhece para onde vai? Quem não abandona o adultério? Sei. Então, não é melhor você seguir a palavra de Deus? Não é melhor você obedecer a palavra de Deus? Já que você conhece tanto? Pastor. Eu falei, a palavra de Deus não é agora, irmão. Mas ela repreende, mas aquele que aceita ela e se converte, Deus fala que as bênçãos virão e alcançarão.
A misericórdia de Deus está aqui. Quando você está vivo, tem chance de consertar, irmão. Eu conheço a palavra de Deus. O homem que conhece a palavra de Deus, ele nunca torna o mesmo, irmãos. Ele nunca torna o mesmo. E nós temos que fazer de tudo. Às vezes ele tem que, como diz a Bíblia, Paulo fala, socar a carne. Socar, não. Jesus foi e falou categórico: olha, arranca até o braço, se for necessário, arranca até o olho, seja violento com você mesmo, mas vai para o céu. Vai para o céu. Do que você fazer tudo que você quer contrariar a palavra. E a palavra já fala para onde você vai. Para onde, irmão? Só vai se ela não aceitar a palavra. O inferno. Então, vamos ser obedientes. Amém? Olha para o Senhor e fala assim: seja obediente à palavra de Deus. Aleluia! Quem pode dizer amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Amém. A palavra do Senhor mais uma vez. Fala da palavra de Deus ao Espírito Santo e nos revela. Glória a Deus! Louvado o nome do Senhor Jesus. Dá um abraço para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: ó, a sua fé está forte.